Realmente, eu penso que o caso dessa ação direta de inconstitucionalidade 4768, proposta pelo Conselho Federal da OAB e julgada improcedente esta semana pelo STF, é um caso paradigmático de como que o problema da interpretação é altamente controvertido no nosso tempo. Não seria diferente no STF. Mas penso que não é somente isso. O caso daquele recurso extraordinário que nós convencionamos chamar do marco temporal das terras indígenas, que se arrasta no Supremo, apesar de já ter um voto do ministro relator Edson Fachin, por sinal um ótimo voto, também mostra o quão necessário é continuarmos o debate acerca de um método interpretativo no direito. Os juízes em geral, inclusive os juízes da nossa Corte Constitucional, não podem ensaiar a tragédia do Hamlet de Shakespeare, da indecidibilidade. Enquanto nós nos consumimos discutindo quando é que começa o tempo, quando termina o tempo, para onde o tempo está nos levando, essa aporia já foi resolvida por Santo Agostinho lá no século VI, quando o bispo de Hipona, consciente de que nós todos sabemos o que é o tempo, mas quando nos perguntam nós ficamos perturbados, porque do tempo nós sabemos só que existe um passado, um presente, um futuro, mas o que a gente pode dizer do tempo em si, já que o passado não está mais aqui, o futuro não chegou, o presente não permanece. Apesar disso tudo, diz Santo Agostinho, nós podemos lançar mão de uma espécie de uma dialética do triplo presente, aquilo que o Paul Ricoeur, um filósofo e hermeneuta do nosso tempo, poderia chamar talvez de uma hermenêutica do porvir, para nos dizer, muito mais do que preocupados com saber o que o autor do texto, o que o texto disse, lá no passado disse, todos os textos existem para nos colocar diante da possibilidade de criação de novos mundos. Então, seja nesse caso de indecidibilidade, seja no caso dessa ADI que estamos comentando, que se trata de uma simplificação, o problema é verdadeiramente sério. Porque o que é que a gente tem nesse caso aqui? A OAB estava reclamando do desrespeito ao princípio da paridade de armas no processo, na medida em que os membros do Ministério Público sentam ao lado do juiz, enquanto os advogados ficam lá de longe. Na verdade, o Procurador-Geral da República não viu inconstitucionalidade nenhuma nisso. Dizer que, porque o que o Ministério Público defende é a ordem jurídica, simples assim, como se os advogados fossem sócios da marginalidade. Inclusive o voto da relatora, a ministra Carmen Lúcia, também, que não viu nenhuma inconstitucionalidade, diz que isso apenas define uma função de cada uma dessas pessoas. O próprio ministro Fachin, que embora reconheça que o espaço de onde as pessoas falam não é nada de inocente, não há nenhuma neutralidade, seguiu o voto da relatora. Me parece que, nesse caso aqui, também é um problema para se pensar o debate acerca da interpretação, porque, de fato, a gente não pode deixar de reconhecer que o Ministério Público também atue com custos legis, mas não é sempre assim. Depois da Constituição de 1988, o Ministério Público passou a ter várias funções a mais do que a simples acusação. Então, a gente pode dizer que ele tem uma função híbrida, não é? Atua apenas como fiscal da lei. Na verdade, por essa interpretação que eu chamaria de simplificadora, a impressão que dá é que parece que o nosso Supremo ainda está lá no tempo ainda da mitologia grega, em que as eríneas personificavam a própria justiça, elas não eram simplesmente as acusadoras. As eríneas, como nós bem sabemos, são as precursoras do Ministério Público, num passado já muito longínquo. Elas personificavam na tragédia a própria ideia da justiça. Tanto que, independentemente de haver culpa, o acusado sempre tinha que expiar o seu crime. Então, a impressão que parece que dá aqui de uma simplificação da decisão, a necessidade de se reconhecer que os tempos mudaram e, consequentemente, nós temos que ser capazes de atualizar as nossas próprias concepções da interpretação.